Conselhos sobre Saúde. Seção 9. O conhecimento dos princípios de saúde. A Igreja deve despertar. Atingimos um tempo em que todo membro da Igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais. Por toda a parte morrem pessoas à míngua de conhecimentos das verdades que nos foram confiadas. Os membros da Igreja carecem de um despertamento para que possam reconhecer sua responsabilidade de comunicar a outros estas verdades. Os que foram iluminados pela verdade devem ser portadores de luz para o mundo. Esconder nossa luz no tempo atual é cometer um erro terrível. A mensagem para o povo de Deus hoje é: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Por toda parte vemos os que receberam muita luz e conhecimento escolhendo deliberadamente o mal em lugar do bem, não fazendo tentativa alguma para reformarem-se, vão se tornando piores mais e mais. Mas o povo de Deus não deve andar em trevas, devem andar na luz, pois são reformadores. Na vanguarda do verdadeiro reformador, a obra médico-missionária abrirá muitas portas. Ninguém precisa esperar até que seja chamado para algum campo longínquo, para então começar a ajudar os outros. Onde quer que vos encontreis, podereis começar imediatamente. As oportunidades encontram-se ao alcance de todos. Assumi o trabalho de que sois considerados responsáveis, a obra que deveria ser feita em vosso lar e vizinhança. Não espereis que outros vos incitem à ação. No temor de Deus, avançai sem delongas, tendo presente vossa responsabilidade individual para com aquele que deu a vida por vós. Agi como se ouvisseis Cristo convidar-vos pessoalmente para fazerdes o máximo em seu serviço. Não olheis em volta para ver quem mais estará disposto. Se sois verdadeiramente consagrados, Deus, por vosso intermédio, trará à verdade outros de quem se poderá servir como condutos para comunicar luz a muitos que tateiam nas trevas. Todos podem realizar uma parte, todos podem fazer alguma coisa. Num esforço por excusarem-se, dizem alguns: o lar, os deveres, os filhos requerem meu tempo e meus recursos. Pais, vossos filhos devem ser vossa mão auxiliadora, aumentando vossa capacidade e habilidade para trabalhardes para o Senhor. Os filhos são os membros mais novos da família do Senhor. Devem ser levados a consagrar-se a Deus, a quem pertencem pela criação e redenção. Devem ser ensinados que todas as suas faculdades do corpo, mente e alma lhe pertencem. Devem ser instruídos para ajudar em vários ramos de serviço abnegado. Não permitais que vossos filhos sejam empecilhos. Convosco devem os filhos partilhar os encargos, tanto espirituais como físicos. Ajudando outros, aumentam a própria felicidade e utilidade. Mostre nosso povo que possui vivo interesse no trabalho médico-missionário. Preparem-se para a utilidade, estudando os livros que nesses ramos foram escritos para nossa instrução. Esses livros merecem muito mais atenção e apreço do que têm recebido. Muito do que é para benefício de todos compreender foi escrito com o fim especial
de instruir nos princípios da saúde. Os que estudam e praticam esses princípios serão grandemente abençoados, tanto física como espiritualmente. A compreensão da filosofia da saúde será uma salvaguarda contra muitos dos males que estão a aumentar constantemente. Estudo doméstico. Muitos que desejam obter conhecimento em ramos médicos missionários têm obrigações domésticas que, por vezes, os impedem de unir-se a outros para estudar. Estes poderão, em sua própria casa, aprender muito a respeito da expressa vontade de Deus relativamente a esses ramos de trabalho missionário, aumentando assim sua habilidade para ajudar outros. Pais e mães, obtende todo o auxílio possível do estudo de nossos livros e demais publicações. Tomai tempo para ler para vossos filhos trechos dos livros de saúde, bem como dos que tratam mais particularmente de assuntos religiosos. Ensinai-lhes a importância do cuidado do corpo, a casa em que habitam. Formai um grupo doméstico de leitura em que cada membro da família deponha os ansiosos cuidados do dia e tome parte no estudo. Pais, mães, moços e moças, dedicai-vos de coração a esta tarefa e vede se não melhorará muito a igreja do lar. Especialmente os jovens que estavam acostumados a ler romances e literatura barata terão proveito ao tomar parte no estudo doméstico à noite. Moços e moças, lede a literatura que vos comunique o verdadeiro conhecimento e seja de auxílio para a família inteira. Dizei firmemente: não passarei preciosos momentos na leitura daquilo que de nenhum proveito me será, e tão somente me incapacitará para ser prestativo aos outros. Dedicarei meu tempo e pensamentos buscando habilitar-me para o serviço de Deus. Fecharei os olhos para as coisas frívolas e pecaminosas. Meus ouvidos pertencem ao Senhor e não escutarei o sutil arrazoamento do inimigo. De maneira nenhuma minha voz se sujeitará a uma vontade que não esteja sob a influência do Espírito de Deus. Meu corpo é o templo do Espírito Santo e cada faculdade de meu ser será consagrada para atividades dignas. Os jovens, mão auxiliadora de Deus. O Senhor designou os jovens para serem sua mão auxiliadora. Se em cada igreja eles se consagrassem a Deus, praticassem abnegação no lar, aliviando a mãe consumida dos cuidados, esta acharia tempo para fazer visitas aos vizinhos, e quando se lhes oferecesse oportunidade, poderiam eles mesmos auxiliar, fazendo pequenos serviços de misericórdia e amor. Livros e revistas que tratam de assuntos de saúde e temperança poderiam ser postos em muitos lares. A circulação desta literatura é questão importante, pois deste modo se podem transmitir preciosos conhecimentos atinentes ao tratamento de doenças, conhecimentos que seriam grande bênção para os que não podem pagar visitas médicas. O estudo da fisiologia. Os pais devem procurar interessar os filhos no estudo da fisiologia. Há entre os jovens bem poucos que têm conhecimentos positivos acerca dos mistérios da vida. O estudo do admirável organismo humano, a relação e dependência de suas partes complicadas, é assunto em que muitos pais pouco se interessam. Embora Deus lhes diga: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Não compreendem eles a influência do corpo sobre a mente ou da mente sobre o corpo.
Ninharias desnecessárias lhes ocupam a atenção e então alegam falta de tempo como desculpa para não adquirir os conhecimentos necessários para os habilitar devidamente a instruir os filhos. Se todos adquirissem conhecimento sobre esse assunto e se compenetrassem da importância de pô-los em prática, veríamos um melhor estado de coisas. Pais, ensinai vossos filhos a raciocinarem da causa para o efeito. Mostrai-lhes que, se violarem as leis da saúde, terão que pagar com sofrimento essa culpa. Mostrai-lhes que a negligência no tocante à saúde física tende à negligência moral. Vossos filhos requerem cuidado paciente e fiel. Não vos basta alimentar e vesti-los. Deveis buscar também desenvolver-lhes as faculdades mentais e encher-lhes o coração de princípios retos. Mas quantas vezes se perdem de vista a beleza de caráter e a amabilidade de temperamento no ansioso desejo da aparência exterior. Ó pais, não vos deixeis governar pela opinião do mundo, não trabalheis para alcançar a sua norma. Decidi por vós mesmos qual seja o grande objetivo da vida e então empenhai todo o esforço para atingir esse objetivo. Não podereis impunemente descuidar o devido preparo de vossos filhos. Seus defeitos de caráter publicarão vossa infidelidade. Os males que deixais passar sem corrigir, as maneiras ásperas, rudes, o desrespeito e a desobediência, os hábitos de indolência e desatenção, trar-vos-ão desonra para o nome e amargura à vida. O destino de vossos filhos está em grande parte em vossas mãos. Se deixardes de cumprir vosso dever, podereis colocá-los nas fileiras do inimigo e torná-los agentes seus na derrota de outros. Por outro lado, se fielmente os instruirdes, se em vossa própria vida lhes apresentardes um exemplo pio, podereis levá-los a Cristo, e eles, por sua vez, influenciarão outros e assim muitos poderão ser salvos por meio de vós. Instruí as crianças. Pais e mães, reconheceis a importância da responsabilidade que sobre vós pesa? Reconheceis a necessidade de resguardar vossos filhos dos hábitos negligentes, desmoralizadores? Só permiti que vossos filhos formem amizades que tenham boa influência sobre seu caráter. Não permitais que estejam fora de casa à noite, a não ser que saibais onde estão e o que fazem. Se negligenciastes ensinar-lhes mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, começai imediatamente a cumprir vosso dever. Assumi vossas responsabilidades e trabalhai para o tempo e a eternidade. Não deixeis passar nenhum dia a mais sem confessar a vossos filhos a vossa negligência. Dizei-lhes que pretendeis agora fazer a obra designada por Deus. Pedi-lhes que convosco lancem mão da reforma. Fazei esforços diligentes para remir o passado. Não permaneçais por mais tempo no estado da igreja de Laodiceia. Em nome do Senhor, rogo a toda a família que mostre suas verdadeiras cores. Reformai a igreja que está em vossa própria casa. Ao cumprirdes fielmente vosso dever em casa, o pai, como sacerdote da família, a mãe, como sua missionária, estareis a multiplicar instrumentalidades para fazer o bem fora do lar. Ao aproveitardes vossas faculdades,
tornar-vos-eis mais capacitados para trabalhar na igreja e vizinhança, ligando os filhos a si e a Deus. Os pais, as mães e os filhos tornam-se co-obreiros de Deus. Como meio de vencer o preconceito e obter acesso à consciência, deve-se fazer obra médico-missionária, não em 1 ou 2 lugares apenas, mas em muitas partes onde a verdade ainda não foi proclamada. Devemos trabalhar como evangelistas médico-missionários, curar as almas enfermas pelo pecado, dando-lhes a mensagem de salvação. Os ministros devem ensinar a reforma de saúde. Nossos ministros se devem tornar entendidos quanto à reforma da saúde. Eles devem compreender as leis que regem a vida física e sua ação sobre a saúde da mente e da alma. Milhares e milhares, poucos sabem quanto ao maravilhoso corpo que Deus lhes deu, ou do cuidado que ele deve receber. Consideram de mais importância o estudar assuntos de muito menos consequência. Os ministros têm aí uma obra a fazer. Quando eles se colocarem a esse respeito na devida posição, muito será conseguido. Devem obedecer às leis da vida em sua maneira de viver e em sua casa, praticando os sãos princípios e vivendo saudavelmente. Então, estarão habilitados a falar acertadamente a esse respeito, levando o povo cada vez mais acima na obra da reforma. Vivendo eles próprios na luz, podem apresentar uma mensagem de grande valor aos que se acham em necessidade desses mesmos testemunhos. Há preciosas bênçãos e ricas experiências a serem alcançadas se os ministros unirem a apresentação da questão da saúde com todos os seus trabalhos nas igrejas. O povo precisa receber a luz sobre a reforma de saúde. Os presidentes de nossas associações devem compreender que é bem tempo de eles tomarem a devida posição neste assunto. Ministros e professores devem transmitir aos outros a luz que têm recebido. Sua obra é necessária em toda a linha. Deus os ajudará. Ele fortalecerá seus servos para que fiquem firmes e não sejam abalados na verdade e justiça, para se acomodar à satisfação egoísta. A reforma da temperança. Há necessidade de uma grande reforma no que respeita à temperança. O mundo está cheio de toda espécie de satisfações do próprio eu. Devido à influência obscurecedora de estimulantes e narcóticos, a mente de muitos se acha incapaz de discernir entre o sagrado e o profano. Suas energias mentais são enfraquecidas e não podem discernir as profundas coisas espirituais da palavra de Deus. O cristão será temperante em tudo, no comer, no beber, no vestir-se e em todos os aspectos da vida. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Não temos nenhum direito de condescender com qualquer coisa que resulte em um estado da mente que impeça o Espírito de Deus de impressionar-nos com o senso do dever. É obra-prima da habilidade satânica colocar os homens onde estes dificilmente possam ser alcançados pelo Evangelho. Não haverá entre nós, como um povo, um reavivamento da obra da temperança? Por que não estamos fazendo muito mais decididos esforços para opor-nos ao tráfico das bebidas que está arruinando a alma dos homens e causando violência e crime de toda espécie? Com a grande luz que Deus nos tem confiado, devemos encontrar-nos na dianteira de toda verdadeira reforma.
O uso de bebidas intoxicantes está tornando os homens insensatos e levando-os a praticar os mais horríveis crimes. Por causa da impiedade que se segue em grande parte em resultado do uso das bebidas alcoólicas, os juízos de Deus estão caindo sobre a terra em nossos dias. Não temos nós uma solene responsabilidade de fazer ingentes esforços contra este grande mal? Nas reuniões campais, toda verdadeira reforma tem seu lugar na obra da terceira mensagem angélica. A reforma da temperança requer nossa especial atenção e apoio. Devemos, em nossas reuniões campais, chamar a atenção para esta obra, tornando-a um assunto vivo. Precisamos apresentar ao povo os princípios da verdadeira temperança e pedir assinaturas para o compromisso de temperança. Importa dar cuidadosa atenção aos que se acham escravizados pelos maus hábitos. Cumpre-nos levá-los à cruz de Cristo. Nossas reuniões campais devem ter a cooperação de médicos. Para isso, requerem-se homens de sabedoria e são discernimento. Homens que respeitem o ministério da palavra e não sejam vítimas da incredulidade. Esses homens são os guardiões da saúde do povo e devem ser reconhecidos e respeitados. Eles devem dar instruções ao povo no que respeita aos perigos da intemperança. Esse mal terá de ser enfrentado mais ousadamente no futuro do que tem sido no passado. Os ministros e os médicos devem salientar os males da intemperança. Importa que ambos trabalhem no Evangelho com poder, condenando o pecado e exaltando a justiça. Os ministros e médicos que não fazem apelos individuais ao povo são remissos em seu dever, falham no cumprimento da obra que Deus lhes designou. Há noutras igrejas cristãos que estão na defesa dos princípios da temperança. Devemos buscar aproximar-nos desses obreiros, abrindo caminho para que estejam conosco lado a lado. Devemos convidar grandes homens, homens bons, para secundarem nossos esforços em salvar o que se havia perdido. Caso a obra de temperança fosse levada avante por nós como foi iniciada 30 anos atrás, se em nossas reuniões campais expuséssemos diante do povo os males da intemperança no comer e no beber, e especialmente o mal das bebidas alcoólicas, uma vez que estas coisas fossem apresentadas em ligação com os sinais da próxima vinda de Cristo, haveria uma sacudidura entre o povo. Se mostrássemos zelo proporcional à importância das verdades de que estamos tratando, seríamos instrumentos em salvar centenas, ou antes, milhares da ruína. Um trabalho bom dificultado. A verdade presente acha-se na obra da reforma da saúde, tão certamente como em outros ramos da obra do Evangelho. Nenhuma ramificação, quando separada das demais, pode constituir um todo perfeito. O Evangelho da Saúde tem defensores capazes, mas seu trabalho tem sido muito dificultado porque muitos ministros, presidentes de associações e outras pessoas que se acham em posição de influência têm deixado de dar à questão da reforma da saúde a devida atenção. Eles não a têm reconhecido em relação com a obra da mensagem como o braço direito do corpo. Enquanto tem sido demonstrado muito pouco respeito para com este departamento por parte de muitas pessoas e por alguns dos ministros, o Senhor manifestou sua consideração para com ele, dando-lhe abundante prosperidade. Quando conduzida de maneira adequada, a obra da saúde é uma cunha penetrante que abre caminho para que outras verdades cheguem ao coração.
Quando recebida em sua plenitude, a mensagem do terceiro anjo, a reforma da saúde, terá o seu lugar nos concílios da associação, no trabalho da igreja, no lar, na mesa e em todos os preparativos domésticos. Então, o braço direito servirá ao corpo e o protegerá. Disseminando os princípios de temperança. Deus convida seu povo a se unir de maneira harmoniosa em seu serviço para Ele, a fim de que possam trabalhar segundo os métodos de Cristo. Esta mensagem final de advertência deve ser levada ao mundo e haverá contínuos apelos aos que sairão e levarão a mensagem aos campos missionários que estão clamando por auxílio. Há alguns que não podem ir pessoalmente a estes campos, mas podem ajudar a manter a obra com seus meios. Muitos podem dedicar-se à obra de vender os nossos periódicos. Podem assim obter os meios em favor da obra nos campos estrangeiros, enquanto semeiam a semente da verdade nos caminhos e valados em sua pátria. Esse trabalho será abençoado por Deus e não será feito em vão. Onde quer que estejais, deixai que vossa luz brilhe. Dai revistas e folhetos àqueles com quem vos associardes, quando estiverdes andando de carro, visitando, conversando com vossos vizinhos, e aproveitai toda a oportunidade para falar uma palavra em tempo oportuno. O Espírito Santo tornará frutífera a semente em alguns corações. Como um povo, devemos cultivar a bondade e a cortesia em nossa associação com aqueles a quem encontramos. Evitemos qualquer maneira rude e procuremos sempre apresentar a verdade de maneira fácil. Esta verdade significa vida e vida eterna para o recebedor. Estudai, portanto, para passar fácil e cortesmente dos assuntos de natureza temporal para os espirituais e eternos. Um comportamento muito cortês caracterizava a obra do Salvador. Procurai, da maneira mais delicada, introduzir vossa missão. Enquanto andais pelo caminho ou vos sentais à beira da estrada, podeis deixar cair em algum coração a semente da verdade. Tenho palavras de incentivo para dizer com relação ao número especial do Watchman que a Casa Publicadora do Sul irá publicar. Alegrar-me-ei ao ver as nossas associações auxiliarem nesta obra, adquirindo grande número de exemplares para distribuição. Que não haja nenhum impedimento a este esforço, mas que todos tomem o propósito de dar a este número de temperança ampla divulgação. Não poderia haver melhor ocasião do que agora, quando a questão da temperança está despertando tão grande interesse para um movimento dessa natureza. Que o nosso povo, em toda parte, se proponha decididamente a deixar que se veja onde estamos na questão da temperança. Fazei todo o possível para que circulem fortes e estimulantes apelos para o fechamento dos bares. Permiti que este periódico se torne uma força para o bem. Nossa obra de temperança deve ser mais animada, mais decidida. Preciosa luz será comunicada por meio das publicações que espalhardes pelas vilas e cidades. Vossas humildes orações, vossa atividade desinteressada serão abençoadas por Deus, e a verdade, como é em Jesus, virá aos que necessitam dela. As palavras que Cristo falou aos homens quando esteve neste mundo, ele as pronunciará novamente por meio de seus humildes e fiéis seguidores. Através destes, dará ele aos homens o pão da vida e a água da salvação.
Irmãos, aceitai este trabalho com humildade de coração. A simplicidade da verdadeira piedade fará com que sejais respeitados e levará os homens e mulheres a procurarem a fonte de vosso poder. Crede e recebereis aquilo que pedirdes. Cooperar com a União de Temperança das Mulheres Cristãs. A União de Temperança das Mulheres Cristãs é uma organização com cujos esforços para a disseminação dos princípios de temperança podemos unir-nos de boa vontade. Foi-me mostrado que não nos devemos manter afastados delas, mas conquanto não deva haver sacrifício de princípios de nossa parte, devemos o quanto possível unir-nos com elas no trabalho pró-reforma de temperança. Em nossas atividades, meu esposo e eu nos unimos com estas obreiras da temperança e tivemos a satisfação de ver várias delas se unirem conosco na observância do verdadeiro sábado. Há entre elas um forte preconceito contra nós, mas não faremos desaparecer este preconceito permanecendo afastados. Deus nos está provando. Devemos colaborar com elas quando pudermos, e podemos certamente fazê-lo na questão de fechar inteiramente os bares. Ao submeter um instrumento humano, sua vontade à vontade de Deus, o Espírito Santo impressionará o coração daqueles a quem ministra. Foi-me mostrado que não devemos esquivar-nos às obreiras da UTMC, unindo-nos com elas em favor da abstinência total. Não mudamos nossa atitude quanto à observância do 7º dia e podemos mostrar nossa apreciação pela atitude delas relativamente à questão da temperança. Abrindo a porta e convidando-as a se unirem conosco no assunto da temperança, granjeamos assim sua cooperação nesse sentido e elas, unindo-se a nós, ouvirão novas verdades que o Espírito Santo está esperando gravar nos corações. Meus irmãos, sede cooperadores de Cristo. Fazei todo o esforço possível, a tempo e fora de tempo, para disseminar a luz da verdade presente. O Senhor nos tem mostrado quão firme é o cabo que nos ancora à rocha viva. Há uma oportunidade para trabalharmos em favor dos que possuem a verdade em alguns pontos, mas que não estão firmemente ancorados em outros aspectos. Mantende-vos em contato com as pessoas onde quer que possais. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Ensinai com sabedoria. Não devemos ir mais rápido do que nos cumpre fazê-lo, para levar conosco aqueles cuja consciência e intelecto estão convencidos das verdades que defendemos. Devemos ir às pessoas onde estas se acham. Alguns de nós levaram muitos anos para chegar à nossa presente posição na reforma da saúde. É trabalho lento conseguir reforma no regime dietético. Deveremos encontrar fortes desejos, pois o mundo é dado à glutonaria. Se quisermos conceder às pessoas tanto tempo quanto exigimos para chegar à presente condição avançada na reforma, devemos ser muito pacientes com elas e permitir que andem passo por passo, como nós o fizemos, até que seus pés estejam inteiramente firmados na plataforma da reforma da saúde. Devemos, porém, ser muito cautelosos para não avançar rápido demais, a fim de que não sejamos obrigados a recuar nossos passos. Em reforma,
É preferível andar um passo aquém do limite do que ir um passo além dele. E se houver algum erro, deve este estar do lado das pessoas. Acima de tudo, não devemos, com a nossa pena, defender posições que não pomos em prática em nossa própria família, em nossas próprias mesas. Se nos dirigirmos às pessoas que não foram esclarecidas no tocante à reforma da saúde e lhes apresentarmos logo de início nossos pontos de vista mais fortes, há o perigo de se desanimarem ao verem quanto precisam abandonar, de maneira que não farão nenhum esforço para se reformarem. Devemos levar as pessoas para diante de maneira paciente e gradual, lembrando-nos da profundidade do poço do qual fomos tirados. O correto exercício da vontade. As vítimas de maus hábitos devem ser despertadas para a necessidade de fazer esforços por si mesmas. Outros podem desenvolver mais fervorosos empenhos para erguê-los. A graça de Deus pode lhes ser abundantemente oferecida. Cristo pode rogar, seus anjos ministrar, tudo, porém, será em vão, a menos que eles próprios despertem para pelejar o combate em seu favor. As últimas palavras de Davi a Salomão, então um jovem, e que ia em breve receber a coroa de Israel, foram: esforça-te e sê homem. A todo filho da humildade, candidato a uma coroa imortal, dirigem-se estas palavras proferidas pela inspiração: esforça-te e sê homem. Os habituados a satisfazer as tendências naturais devem ser levados a ver e a sentir que é mister grande renovação moral se querem tornar homens. Deus os convida a despertar e, na força de Cristo, reconquistar a varonilidade que Deus lhes dera e que foi sacrificada em pecaminosas condescendências. Sentindo o terrível poder da tentação, o arrastamento do desejo que leva à fraqueza, muito homem brada em desespero: não posso resistir ao mal. Dizei-lhe que ele pode, que ele precisa resistir. Poderá haver sido derrotado uma e outra vez, mas não é necessário que seja sempre assim. Ele é fraco em força moral, dominado por hábitos de uma vida de pecado. Suas promessas e resoluções são como cordas de areia. A consciência das promessas não cumpridas e dos violados votos enfraquece-lhe a confiança na própria sinceridade, fazendo com que ele sinta que Deus não pode aceitar nem cooperar com seus esforços. Não precisa, entretanto, desesperar. Os que põem em Cristo a confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Em lugar de ficar subjugados em servidão à natureza inferior, devem reger todo apetite e paixão. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria limitada força. Sejam quais forem nossas tendências, herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que Ele nos está disposto a comunicar. Mediante o devido exercício da vontade, uma completa mudança pode ser operada na vida. Entregando a vontade a Cristo, aliamo-nos com o divino poder. Recebemos força do alto para nos manter firmes. Uma vida nobre e pura,
uma vida vitoriosa sobre o apetite e concupiscência é possível a todo aquele que quiser unir sua vontade humana, fraca e vacilante, à onipotente e inabalável vontade de Deus. Os que estão em luta com o poder do apetite devem ser instruídos nos princípios do viver saudável. Deve-se-lhes mostrar que a violação das leis da saúde, criando um estado enfermo e desejos não naturais, lança as bases para o hábito das bebidas alcoólicas. Unicamente vivendo em obediência aos princípios da saúde, podem eles se libertar da sede de estimulantes contrários à natureza. Ao passo que dependem da força divina para quebrar as cadeias do apetite, devem cooperar com Deus pela obediência às suas leis, tanto as morais como as físicas. Para toda a alma que luta por se erguer de uma vida de pecado a uma de pureza, o grande elemento de poder reside no único nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se alguém tem sede de tranquilizadora esperança, de libertação de propensões pecaminosas, Cristo diz: venha a mim e beba. O único remédio para o vício é a graça e o poder de Cristo. Assinai o compromisso. Como cristãos, devemos permanecer firmemente na defesa da temperança. Nenhuma classe de pessoas há mais capaz de realização na causa da temperança do que os jovens tementes a Deus. Caso os jovens que vivem em nossas cidades se unissem em um firme e decidido exército e pusessem a face como um seixo contra toda forma de egoísmo e condescendência que destrói a saúde, que força não poderiam eles ser para o bem? Quantos não poderiam eles salvar de se corromperem ao visitarem os salões e jardins que se acham equipados com música e toda sorte de atração para seduzir a juventude? A intemperança, a licenciosidade e a profanação são irmãs. Que todos os jovens tementes a Deus se cinjam da armadura e avancem para a frente de batalha. Não apresenteis nenhuma desculpa ao serdes solicitados a pôr o nome no compromisso de temperança, mas assinai todos os votos apresentados e induzi outros a assiná-los juntamente convosco. Colaborai para o bem de vossa própria alma e para o bem de outros. Jamais deixeis passar uma oportunidade de exercer vossa influência do lado da temperança rigorosa. Damos graças a Deus pelo fato de ter sido alcançada uma vitória, mas ainda esperamos levar os nossos irmãos e irmãs à mais elevada norma, segundo a qual assinarão o compromisso de abster-se do café e da erva que vem da China. O café é um hábito prejudicial. Excita por algum tempo a mente para as ações desusadas, mas o efeito posterior é melancólico, prostração e extenuação das forças físicas, mentais e morais. A mente torna-se deprimida e, a menos que por meio de esforço resoluto seja o hábito vencido, a atividade do cérebro é grandemente diminuída. Em alguns casos, é tão difícil romper esse hábito do chá e do café como é para o ébrio abandonar a bebida intoxicante. O dinheiro gasto em chá e café é pior que desperdiçado. Aos que o tomam, eles só fazem mal, e isto continuamente. Todos esses irritantes nervosos estão esgotando as forças vitais e o desassossego, a impaciência, a fraqueza mental causados por nervos em frangalhos,
tornam-se elementos em conflito, sempre operando contra o progresso espiritual. Subordinarão os cristãos o apetite ao controle da razão ou continuarão sua condescendência porque se sentem tão deprimidos sem isso como os ébrios sem o seu estimulante? Não despertarão os defensores da reforma pró-temperança quanto a essas coisas nocivas também? E não abrangerá o voto ou compromisso o café e o chá como estimulantes prejudiciais? Provas prematuras. O Senhor deseja que nossos ministros, médicos e membros de igreja sejam cautelosos em não insistir com os que são ignorantes quanto à nossa fé para fazerem repentinas mudanças no regime, levando assim os homens a uma prova antecipada. Mantende os princípios da reforma de saúde e deixai que o Senhor guie os sinceros de coração. Eles ouvirão e acreditarão. Nem o Senhor requer que seus mensageiros apresentem as belas verdades do viver saudável, de maneira que prejudiquem os espíritos. Ninguém ponha pedras de tropeço diante dos pés dos que estão andando nas escuras veredas da ignorância. Mesmo em elogiar uma coisa boa, não sejais demasiado entusiastas, a fim de que não desvieis do caminho os ouvintes. Apresentai os princípios da temperança em sua maneira mais atrativa. Mantende à frente a reforma de saúde. Como um povo, foi-nos dada a obra de tornar conhecidos os princípios da reforma de saúde. Alguns há que pensam que a questão do regime alimentar não seja de importância suficiente para ser incluída em seu trabalho evangélico. Mas esses cometem um grande erro. A palavra de Deus declara: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O assunto da temperança em todas as suas modalidades tem lugar importante na obra da salvação. A instrução deve estar ligada com as missões de cidades. Em conexão com nossas missões de cidade, deveria haver cômodos apropriados em que aqueles nos quais se despertou interesse possam reunir-se para ser instruídos. Esta obra necessária não deve ser efetuada de modo tão pobre que se faça impressão desfavorável sobre o espírito do povo. Tudo o que é feito deve dar testemunho favorável em prol do autor da verdade e deve, de modo apropriado, representar a santidade e importância das verdades da terceira mensagem angélica. Devem-se estabelecer escolas culinárias. Devemos ensinar o povo a preparar alimento saudável. É preciso mostrar-lhes a necessidade de abandonar alimentos nocivos. Mas nunca deveríamos advogar um regime que nos faça padecer fome. É possível ter um regime são, nutritivo, sem um emprego de café, chá e carne. A obra de ensinar o povo a preparar um sistema alimentar que seja ao mesmo tempo saudável e apetecível é da maior importância. A obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. Ensinai ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus mediante sua cooperação com o obreiro mestre na restauração da saúde física e espiritual. Esta obra traz o selo divino e há de abrir portas para a entrada de outras verdades preciosas. Há lugar para trabalharem todos quantos efetuarem esta obra inteligentemente.
Conservai na frente a obra da reforma de saúde. É a mensagem que sou instruída a apresentar. Mostrai tão claramente o seu valor que se venha a sentir uma vasta necessidade dela. A abstinência de todo alimento e bebida prejudiciais é o fruto da verdadeira religião. Aquele que é perfeitamente convertido abandonará todo hábito e apetite prejudiciais. Pela abstinência total, vencerá ele o desejo das condescendências que destroem a saúde. Avançai. Sou instruída a dizer aos ensinadores da reforma da saúde: avançai. O mundo necessita de cada tio da influência que podeis exercer para fazer recuar a maré de calamidades morais. Que os que ensinam a terceira mensagem angélica permaneçam fiéis às suas insígnias. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Possa o Senhor prover com as mais claras mensagens da verdade os que trabalham na palavra e na doutrina. Se seus obreiros apresentarem estas mensagens com simplicidade, firmeza e toda a autoridade, o Senhor cooperará com eles. Deve-se defender contínua reforma. A circulação de nossas publicações sobre saúde é obra importantíssima na qual devem todos os que creem nas verdades especiais para este tempo ter vivo interesse. Deus deseja que agora, como nunca dantes, a mente do povo seja profundamente agitada para investigar a grande questão da temperança e os princípios que fundamentam a genuína reforma de saúde. A vida física deve ser cuidadosamente educada, cultivada e desenvolvida para que, mediante homens e mulheres, seja revelada a natureza divina em sua plenitude. Tanto as faculdades físicas como as mentais, com suas afeições, devem ser tão bem exercitadas que possam atingir a mais alta eficiência. Reforma, contínua reforma, deve ser conservada diante do povo e, por meio do exemplo, devemos dar força aos nossos ensinamentos. A verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas. É impossível trabalhar em favor da salvação dos homens e mulheres sem apresentar-lhes a necessidade de abandonarem os prazeres pecaminosos, os quais destroem a saúde, aviltam a alma e impedem que a verdade divina impressione a mente. Deve-se ensinar os homens e as mulheres a fazerem um cuidadoso exame de todo o hábito e prática e a abandonarem sem demora aquilo que origina um estado doentio do corpo e lança dessa forma uma escura sombra sobre a mente. O povo de Deus deve ser portador de luz. Deus deseja que seu povo seja portador de luz a um mundo que jaz nas trevas da meia-noite. Se, porém, eles recusarem avançar na luz que ele faz brilhar em seu caminho, a luz se lhes tornará finalmente em trevas, e em lugar de serem portadores de luz para o mundo, eles próprios se perderão na escuridão que os rodeia. Deus deseja que seus portadores de luz mantenham sempre uma alta norma diante de si. Por preceito e exemplo, devem manter esta norma perfeita, muito acima da falsa norma de Satanás, a qual, se seguida, levará à miséria, degradação, enfermidade e morte, tanto para o corpo como para a alma. Os que trabalham como professores devem ser entendidos quanto às doenças e suas causas, compreendendo que cada ato do ser humano deve estar em perfeita harmonia com as leis da vida.
A luz dada por Deus sobre a reforma da saúde destina-se à nossa salvação e à salvação do mundo. Os homens e as mulheres devem ser informados quanto à habitação humana adaptada por nosso Criador como o lugar de sua morada, e da qual deseja que sejamos fiéis despenseiros. Estas grandes verdades devem ser comunicadas ao mundo. Devemos alcançar as pessoas onde estas se encontram e, por exemplo e preceito, levá-las a ver as belezas do caminho melhor. O mundo encontra-se em aflitiva necessidade de instrução neste sentido. Chegou o tempo em que cada alma deve ser fiel e verdadeira a todo raio de luz que Deus deu e começar a transmitir com zelo este evangelho da saúde às pessoas. Teremos força e vigor para fazer isso caso pratiquemos estas verdades em nossa própria vida. Se todos seguíssemos a luz recebida, as bênçãos de Deus repousariam sobre nós e estaríamos desejosos de colocar estas verdades diante daqueles que não as conhecem. Deve-se ter cuidado em toda a nossa obra para que não se faça de nenhum ramo uma especialidade, enquanto outros interesses são deixados a sofrer. Não tem havido na circulação de nossos periódicos sobre saúde o interesse que devia haver. Não se deve negligenciar a sua circulação, do contrário, o povo sofrerá grande perda. Ninguém pense que a circulação das revistas sobre saúde é questão de pouca importância. Devem todos dedicar-se a esta obra com o maior interesse e fazer os maiores esforços neste sentido. Deus abençoará grandemente os que a ela se entregarem com zelo, pois é uma obra que deve receber atenção neste tempo. Os ministros podem e devem fazer muito no sentido de apressar a distribuição dos periódicos da saúde. Cada membro da Igreja deve trabalhar tão zelosamente em favor desses periódicos como por outros que possuímos. Nenhum atrito deve haver entre os dois. Ambos são necessários e tanto um como o outro devem ocupar o campo ao mesmo tempo. Cada qual é o complemento do outro e de modo algum pode tomar-lhe o lugar. A distribuição dos periódicos da saúde será um agente poderoso na preparação do povo para aceitarem aquelas verdades especiais que devem prepará-los para a breve vinda do Filho do Homem. Vivei vossas convicções, ensinai a verdade. A todos os reformadores de saúde eu diria: vivei estritamente de acordo com as convicções de vossa própria mente esclarecida. Não sejais levados à condescendência pela insistência de amigos. Vivei a reforma no lar, e quando estiverdes fora dele, levai-a convosco. Vivei-a, e nas ocasiões apropriadas, nos lugares adequados e de maneira conveniente, falai de seus princípios. Jamais permitais que a oposição ou as bondosas súplicas de amigos ganhem terreno sobre vós. Firmai-vos sempre no vosso caminho e lutai por todos os meios apropriados para impressionar os que vos rodeiam com a importância do assunto. Necessários os sanatórios em Washington e outros lugares. Sanatório, Califórnia, 5 de julho de 1903. Prezados irmãos, nosso povo de longe e de perto precisa perguntar-se a si mesmo como o Senhor considera sua negligência de centros importantes da América. Há muitos lugares neste país nos quais jamais foi a verdade proclamada. Há muitos anos
já deveria ter havido em Washington, D.C., um sanatório. Mas os homens escolheram o seu próprio caminho em muitas coisas, e os lugares nos quais deveria a verdade ter encontrado entrada por meio do estabelecimento da obra médico-missionária foram negligenciados. Porque não se encarregaram os que têm tido parte administrativa na obra médico-missionária de levar a Washington a mensagem da temperança no comer, beber e vestir? Teria havido menos dificuldade em dar a mensagem nesse lugar do que em alguns outros. Há muitos lugares que necessitam da obra evangélica médico-missionária. Devem-se fazer projetos nesses lugares. Deus deseja que os nossos sanatórios constituam um meio de alcançar altos e baixos, ricos e pobres. Devem ser tão bem dirigidos que por sua operação se desperte a atenção para a mensagem que Deus enviou ao mundo. Muitos não atenderão o chamado de misericórdia. Não obstante, deve este ser feito a todos, para que todos os que desejarem possam vir às águas da vida e beberem. Educar, educar, educar. Cumpre-nos educar-nos a nós mesmos, não somente em viver em harmonia com as leis da saúde, mas em ensinar a outros o melhor caminho. Muitos, mesmo dos que professam crer nas verdades especiais para este tempo, são lamentavelmente ignorantes no que se relaciona com a saúde e a temperança. Esses necessitam ser instruídos regra sobre regra, preceito sobre preceito. O assunto precisa ser conservado sempre novo diante deles. Essa questão não deve ser passada por alto, como não sendo essencial, pois quase toda a família necessita ser despertada a seu respeito. A consciência precisa ser despertada para o dever de praticar os princípios da verdadeira reforma. Deus requer que seus filhos sejam temperantes em todas as coisas. A menos que pratiquem genuína temperança, não podem nem desejarão ser suscetíveis à santificadora influência da verdade. Nossos pastores devem tornar-se inteligentes nesta questão. Não a devem ignorar nem se desviar pelos que os chamam extremistas. Verifiquem o que constitui a verdadeira reforma de saúde e ensinem-lhe os princípios tanto por preceito como por tranquilo e coerente exemplo. Em nossas reuniões grandes devem ser ministradas instruções quanto à saúde e à temperança. Buscai despertar o intelecto e a consciência. Ponde no serviço todo o talento de que dispondes e secundai o trabalho com publicações acerca da matéria. Educai, educai, educai. É a mensagem que me tem sido incutida. Em todas as nossas missões, mulheres inteligentes devem ser encarregadas dos arranjos domésticos, mulheres que saibam preparar bem e saudavelmente o alimento. A mesa deve achar-se abundantemente suprida de comidas da melhor qualidade. Se alguém de gosto pervertido anseia chá, café, condimentos e pratos nocivos à saúde, esclarecei-o. Buscai despertar a consciência. Ponde-lhes diante os princípios bíblicos quanto à saúde. Onde se pode obter bom leite e frutas em abundância, raramente há qualquer escusa para se usar alimento animal. Não há necessidade de tirar a vida de qualquer criatura de Deus para satisfazer as nossas necessidades comuns. Pode-se considerar mais conveniente usar alguma carne em certos casos de doença ou debilidade, mas se deve ter grande cuidado para que seja oferecida carne de animais sadios. Tornou-se um problema muito sério saber se é seguro usar alimentação cárnea de qualquer espécie nessa época do mundo.
Seria preferível jamais comer carne a usar carne de animais doentes. Tem-me sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Devemos ter isto sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Conhecimento do preparo de alimentação saudável. Uma das razões por que muitos têm ficado desanimados na prática da reforma de saúde é não haverem aprendido a cozinhar de maneira que a comida conveniente, preparada de maneira simples, suprisse o lugar do regime a que estavam acostumados. Ficam desgostosos com os pratos deficientemente preparados e ouvimos-los em seguida dizer que tentaram a reforma de saúde e não podem viver dessa maneira. Muitos tentam seguir insuficientes instruções quanto a essa reforma e fazem obra tão deficiente que resulta em prejuízo para a digestão e desânimo para todos os que se acham envolvidos na tentativa. Professais ser reformadores no que diz respeito à saúde e por esta mesma razão deveis tornar-vos bons cozinheiros. Os que se podem aproveitar das vantagens de saudáveis escolas de arte culinária convenientemente dirigidas verificarão ser isto de grande benefício tanto para seu próprio uso como para ensinar a outros. Ensinai sabiamente e pelo exemplo. Não vos apodereis de ideias isoladas, tornando-as uma norma e criticando outros cujo sistema pode não concordar com vossa opinião. Estudai, porém, o assunto ampla e profundamente e procurai trazer vossas próprias ideias e costumes em perfeita harmonia com os princípios da verdadeira temperança cristã. Muitos há que procuram corrigir a vida dos outros atacando o que consideram hábitos errados. Vão aqueles a quem pensam estar em erro e lhes apontam os defeitos, mas não procuram dirigir a mente para os verdadeiros princípios. Tal conduta muitas vezes está longe de alcançar os resultados desejados. Ao tornarmos evidente que procuramos corrigir os outros, muitas vezes despertamos sua combatividade e fazemos mais mal do que bem. E há perigo também para o reprovador. Aquele que assume a responsabilidade de corrigir os outros provavelmente cultivará o hábito de encontrar faltas e todo o seu interesse logo estará em procurar falhas e encontrar defeitos. Não atenteis para os outros com o propósito de descobrir-lhes as faltas ou expor os seus erros. Ensinai-lhes a melhorar os hábitos por meio do poder de vosso exemplo pessoal. O médico e o professor. Grande soma de bem pode ser feita esclarecendo todos aqueles a quem temos acesso, como o melhor meio, não somente de curar os doentes, mas de prevenir doença e sofrimento. O médico que se esforça para esclarecer seus pacientes acerca da natureza e causas das moléstias que sofrem e ensinar-lhes a maneira de evitá-las, podem ter tarefa árdua. Se, porém, ele for consciencioso reformador, falará claramente sobre os ruinosos efeitos da condescendência consigo mesmo no comer, beber e vestir, da sobrecarga das forças vitais que levou os seus pacientes a ponto em que se encontram. Não acrescentará o mal ministrando drogas até que a natureza exausta abandone a luta, mas ensinará os pacientes a formarem hábitos corretos e ajudarem a natureza em sua obra de restauração mediante uso sábio de seus próprios remédios simples.
em todas as nossas instituições médicas, deve ser tornado aspecto especial do trabalho o dar instruções referentes às leis da saúde. Os princípios da reforma de saúde devem ser cuidadosa e cabalmente apresentados perante todos, tanto pacientes como auxiliares. Esta obra requer coragem moral, pois ao passo que muitos aproveitarão tais esforços, outros se ofenderão. Os verdadeiros discípulos de Cristo, porém, aqueles cuja mente se encontra em harmonia com a mente de Deus, enquanto aprendem constantemente, vão ensinando também, levando a mente de outros para o alto, para longe dos erros dominantes no mundo. A obra da Igreja. Muito do preconceito que impede que a verdade da terceira mensagem angélica alcance o coração das pessoas poderia ser afastado caso se desse mais atenção à reforma da saúde. Ao tornarem-se as pessoas interessadas nesse assunto, o caminho acha-se muitas vezes preparado para a penetração de outras verdades. Se virem que estamos informados com respeito à saúde, estarão mais prontos a crer que estamos certos quanto às doutrinas bíblicas. Esse ramo da obra do Senhor não tem recebido a devida atenção e, por causa dessa negligência, muito se tem perdido. Se a Igreja demonstrasse maior interesse pelas reformas mediante as quais Deus mesmo está procurando prepará-la para a sua vinda, sua influência seria muito maior do que o é agora. Deus tem falado a seu povo e deseja que ouçam e obedeçam a sua voz. Embora a reforma da saúde não seja a mensagem do terceiro anjo, está ela intimamente com esta relacionada. Os que proclamam a mensagem devem também ensinar a reforma da saúde. É um assunto que devemos compreender a fim de estarmos preparados para os acontecimentos que estão prestes a sobrevir-nos e devem ocupar lugar saliente. Indiferença e descrença. Foi-me mostrado que se penetrou muito pouco na reforma de saúde até agora, enquanto alguns sentem profundamente e exercem sua fé na obra, outros permanecem indiferentes e mal deram o primeiro passo na reforma. Parece haver neles um sentimento de descrença, e ao restringir esta reforma o apetite concupiscente, muitos retrocedem. Tem outros deuses diante do Senhor. Seu paladar, seu apetite é seu Deus. E quando o machado é posto à raiz da árvore, e os que têm condescendido com o apetite pervertido, a expensas da saúde são feridos, seu pecado apontado, mostrados os seus ídolos, eles não se querem convencer. E embora a voz de Deus lhes fale diretamente para abandonarem esses hábitos destruidores da saúde, alguns querem ainda apegar-se às coisas prejudiciais de que gostam. Parecem entregues a seus ídolos, e Deus logo dirá aos seus anjos: deixai-os. Vi que, como um povo, devemos realizar um movimento de vanguarda nesta grande obra. Os ministros e o povo devem agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Tem a fazer por si mesmos uma obra que não devem deixar que Deus faça por eles. Deixou ele esta obra para que eles a fizessem. É uma obra individual. Um não a pode fazer por outro. Uma advertência contra médicos espíritas. De tempos em tempos tenho recebido cartas, tanto de pastores como de membros leigos da Igreja, perguntando se considero errado consultar médicos espíritas e clarividentes.
tão numerosos se estão tornando estes agentes de Satanás e tão geral é a prática de buscar conselho deles que parece indispensável dizer palavras de advertência. Colocou Deus em nós o poder de obter conhecimento das leis da saúde. Tornou Ele um dever mantermos nossas energias físicas no melhor estado possível, a fim de que possamos prestar-lhe um serviço aceitável. Os que recusam aproveitar a luz e o conhecimento que foi misericordiosamente colocado ao seu alcance estão rejeitando um dos meios que Deus lhes concedeu para desenvolver a vida espiritual, bem como a física. Estão se colocando onde estarão expostos aos enganos de Satanás. Não poucos nesta era e nesta nação cristã recorrem a espíritos maus em lugar de confiar-se ao poder do Deus vivo. A mãe que vela junto ao leito de dor de seu filho exclama: "Nada mais posso fazer. Não há nenhum médico que tenha poder para curar o meu filho?" É-lhe dito das curas maravilhosas realizadas por algum curandeiro clarividente ou magnetizador e confia o filho querido aos seus cuidados, colocando-o tão verdadeiramente nas mãos de Satanás como se este estivesse postado a seu lado. Em muitos casos, a vida posterior da criança é de tal maneira dirigida por um poder satânico que parece impossível destruir. Ouvi de uma mãe suplicar a um médico incrédulo para que salvasse a vida de seu filho, ao eu rogar, porém, a ela que pedisse o auxílio do grande médico que é capaz de salvar perfeitamente a todos que a ele vão com fé, ela repeliu com impaciência. A experiência de Acasias. Quando Acasias, rei de Israel, adoeceu, enviou mensageiros e disse-lhes: "Ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença." No caminho, encontraram eles a Elias, e, em lugar de uma mensagem do ídolo, o rei ouviu a terrível sentença do Deus de Israel: "Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás." Foi Cristo quem mandou Elias dizer estas palavras ao rei apóstata. Jeová, Emanuel, tinha razões para estar muito descontente com a impiedade de Acasias. O que não havia feito Cristo para conquistar o coração de Israel e despertar-lhe confiança incansável nele mesmo? Por séculos havia ele visitado seu povo com manifestações da mais condescendente bondade e inigualável amor. Desde o tempo dos patriarcas, havia ele mostrado como estavam as suas delícias com os filhos dos homens. Fora ele auxílio bem presente para todos que a ele buscaram com sinceridade. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Contudo, Israel tinha dado as costas a Deus e procurado auxílio da parte dos piores inimigos do Senhor. Os hebreus eram a única nação favorecida com o conhecimento do verdadeiro Deus. Ao mandar perguntar ao oráculo pagão, proclamou o rei de Israel aos pagãos que tinha mais confiança em seus ídolos do que no Deus de seu povo, o Criador dos céus e da terra. Da mesma forma, tem desonrado a Deus os que professam ter conhecimento de sua palavra, ao deixarem a fonte de poder e sabedoria para pedirem auxílio ou conselho aos poderes das trevas. Se a ira de Deus se acendeu por causa desse procedimento da parte de um rei mau e idólatra,
como não deve ele considerar conduta semelhante seguida pelos que professam ser seus servos? Confiança imprudente. Muitos são relutantes em fazer o necessário empenho para adquirirem o conhecimento das leis da vida e dos meios simples a serem empregados para a restauração da saúde. Eles não se colocam na relação correta para com a vida. Quando a doença é resultado de sua transgressão de lei natural, não procuram eles corrigir seus erros e depois pedir as bênçãos de Deus, mas recorrem aos médicos. Se recobram a saúde, dão toda a honra às drogas e aos médicos. Estão sempre prontos a idolatrar o poder e a sabedoria humanos, como se não conhecessem outro Deus senão a criatura, pó e cinza. Não é seguro confiar nos médicos que não mantêm o temor de Deus diante de si. Sem a influência da graça divina, é o coração dos homens, enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Seu alvo é a glorificação própria. Quanta iniquidade não tem sido praticada, que de enganos suportados sob a capa da profissão médica. Pode um médico alegar possuir grande sabedoria e habilidade maravilhosa, ao mesmo tempo que seu caráter é viciado e o exercício de sua profissão contrário às leis da saúde. O Senhor nosso Deus nos afirma que está pronto a ser misericordioso. Convida-nos a clamar a Ele no dia da angústia. Além disso, o ensinamento desses médicos se está desviando constantemente dos princípios que Deus nos deu com respeito à saúde, especialmente quanto à questão do regime alimentar. Dizem que não estamos vivendo como deveríamos e prescrevem mudanças contrárias à luz enviada por Deus. Irmãos, como pode o Senhor permitir que suas bênçãos repousem sobre nós quando estamos indo justamente pelo terreno do inimigo? Deus, o ajudador de seu povo. Por que são os homens tão relutantes para confiar naquele que criou o homem e que, por meio de um toque, uma palavra, um olhar, pode curar toda espécie de doenças? Quem é mais digno de nossa confiança do que aquele que fez tão grande sacrifício em prol da nossa redenção? Nosso Senhor nos deu instruções definidas por intermédio do apóstolo Tiago quanto ao nosso dever em caso de doença. Quando falha o auxílio humano, Deus será o ajudador de seu povo. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Se os professos seguidores de Cristo com pureza de coração exercessem tanta fé nas promessas de Deus como a que depositam nas instrumentalidades satânicas, experimentariam na alma e no corpo o poder vivificador do Espírito Santo. Deus concedeu grande luz a seu povo, embora não sejamos colocados além do alcance da tentação. Quem entre nós está procurando auxílio dos deuses de Ecrom? Olhai para este quadro, um quadro que não sai da imaginação. Mesmo entre os adventistas do sétimo dia, em quantos não se podem ver estes traços orientadores? Um inválido aparentemente muito escrupuloso, não obstante fanático e autossuficiente, francamente manifesta seu desprezo para com as leis da vida e da saúde, as quais a misericórdia divina nos levou a aceitar como um povo.
Sua alimentação deve ser preparada de maneira que satisfaça seus desejos mórbidos. Em lugar de sentar-se a uma mesa na qual se oferece alimento saudável, deve ele frequentar restaurantes, pois pode aí condescender com o apetite sem restrição. Fluente advogado da temperança, menospreza ele seus princípios fundamentais. Deseja o lenitivo, mas se recusa a obtê-lo pelo preço da renúncia própria. Este homem está adorando no altar do apetite pervertido. É um idólatra. As energias que, santificadas e enobrecidas, poderiam ser empregadas para honrar a Deus, são debilitadas e se tornam de pouca utilidade. Uma mente irritadiça, um cérebro confuso e nervos fatigados encontram-se entre os resultados de seu desprezo das leis da natureza. Ele é ineficiente e inconstante. Todo aquele que tenha coragem e honestidade para adverti-lo do perigo incorre dessa forma em seu desagrado. A mais leve admoestação ou oposição é suficiente para despertar-lhe o espírito combativo. Mas surge então uma oportunidade de pedir auxílio a alguém cujo poder é comunicado através de um médium da feitiçaria. A esta fonte se apega ele com avidez, gastando liberalmente tempo e dinheiro na esperança de alcançar o oferecido benefício. Ele está iludido, apaixonado. O poder do feiticeiro torna-se assunto de exaltação e são outros levados a pedir o seu auxílio. Dessa forma, o Deus de Israel é desonrado, enquanto o poder de Satanás é reverenciado e exaltado. Em nome de Cristo, desejo dirigir-me aos seus professos seguidores. Permanecei na fé que recebestes desde o princípio. Evita os falatórios profanos. Em lugar de depositar vossa confiança na feitiçaria, tende fé no Deus vivo. Maldito é o caminho que conduz a Endor ou a Ecrom. Tropeçarão e cairão os pés que se aventurarem neste terreno proibido. Há um Deus em Israel, com quem está o livramento para todos os que se acham oprimidos. Justiça é a base do seu trono. Há perigo em nos afastarmos no mínimo que seja das instruções do Senhor. Ao nos afastarmos do caminho claro do dever, surgirá uma série de circunstâncias que parecem levar-nos irresistivelmente cada vez mais longe do direito. A desnecessária familiaridade com aqueles que não têm nenhum respeito para com Deus seduz-nos antes que disto tenhamos conhecimento. O temor de ofendermos nossos amigos do mundo impedir-nos-á de expressar nossa gratidão a Deus ou reconhecer nossa dependência dele. Devemos manter-nos cingidos à palavra de Deus. Precisamos de suas admoestações e incentivos, de suas advertências e promessas. Necessitamos do exemplo perfeito encontrado unicamente na vida e caráter de nosso Salvador. Os anjos de Deus guardarão o seu povo enquanto este trilhar o caminho do dever, mas não existe certeza alguma dessa proteção para os que deliberadamente se colocam no terreno de Satanás. Um agente do grande impostor dirá e fará qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. Pouco importa se ele se chama espírita, mágico ou hipnotizador. Por meio de pretensões enganosas, conquista ele a confiança do incauto. Pretende ele ler a história da vida e entender todos os problemas e aflições dos que a ele recorrem.
disfarçado em anjo de luz, enquanto as trevas do inferno estão em seu coração, manifesta grande interesse pelas mulheres que lhe pedem conselho. Diz-lhes que todas as suas dificuldades são devidas a um matrimônio infeliz. Isto pode ser verdadeiro também. Tal conselho, entretanto, não melhora a sua situação. Diz-lhes que elas precisam de amor e simpatia. Fingindo ter grande interesse por seu bem-estar, lança seu encantamento sobre suas confiantes vítimas, seduzindo-as como a serpente seduz o trêmulo pássaro. Sem demora, estão elas inteiramente em seu poder e o pecado, a desgraça e a ruína são o terrível resultado. Nossa única salvaguarda está na preservação dos antigos marcos. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ruína causada por Satanás. Por meio do Espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade, curando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Ao mesmo tempo, porém, ele opera como destruidor. Suas tentações estão levando multidões à ruína. A intemperança destrona a razão. Seguem-se a satisfação sensual, a contenda e a matança. Satanás deleita-se na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e sangue. É seu objetivo incitar as nações à guerra umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de enceleirar sua messe de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos e gado, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça à outra. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová, e o Senhor fará exatamente o que declarou que faria. Retirará suas bênçãos da terra, removendo seu cuidado protetor dos que se estão rebelando contra a sua lei e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos. Trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico, que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas. Satanás está exercendo seu poder. Destrói a seara que está a amadurar e seguem-se fome e angústia. Comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. A terra pranteia e se murcha.
enfraquecem os mais altos do povo. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Alguns serão tentados a aceitar essas maravilhas como sendo de Deus. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda, quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Não serão muitas almas enredadas e arrebatadas? Separando-se dos positivos preceitos e mandamentos de Deus e dando ouvido às fábulas, o espírito de muitos se está preparando para receber esses milagres de mentira. Cumpre buscarmos todos armar-nos para o combate em que nos havemos de em breve empenhar. A fé na palavra de Deus, o estudo secundado de oração e aplicado praticamente, será nosso escudo contra o poder de Satanás, levando-nos à vitória pelo sangue de Cristo. O colportor, um professor. A questão da temperança deve receber apoio do povo de Deus. A intemperança luta pela ascendência. Cresce a satisfação própria e são grandemente necessárias as publicações que tratam da reforma de saúde. Os escritos a esse respeito são a mão auxiliadora do Evangelho, levando almas a examinar a Bíblia em busca de melhor compreensão da verdade. Importa fazer soar a nota de advertência contra o grande mal da intemperança, e para que isto possa ser feito, todo guardador do sábado deve estudar e observar as instruções contidas em nossas revistas de saúde, bem como os livros que tratam desse ponto. E devem fazer mais que isto, empregar diligentes esforços para pôr em circulação essas publicações entre seus vizinhos. A venda de nossa literatura sobre saúde de modo algum atrapalhará a venda de publicações que se relacionam com outros ramos da terceira mensagem angélica. Devem todos preparar o caminho para a vinda do Senhor. O valor de nossas publicações. Cumpre aos colportores chamarem a atenção daqueles a quem visitam com as nossas publicações sobre saúde, falando-lhes da valiosa instrução que contém estes periódicos com respeito ao cuidado dos enfermos e ao tratamento das doenças. Dizei-lhes que estas instruções, estudadas e praticadas, levarão saúde à família. Explicai quão importante é que cada família compreenda a ciência da vida. Dirigi-lhes a mente para aquele que formou e que mantém em movimento um maravilhoso mecanismo do corpo. Dizei-lhes que é nossa obrigação cooperar com Deus, cuidando sabiamente de todas as nossas faculdades e órgãos. O cuidado apropriado do corpo é um grande dever e exige conhecimento inteligente de suas partes. Dizei-lhes que Deus é desonrado quando, pela satisfação do apetite e paixão, o homem emprega mal o maquinismo do corpo, de maneira que este realiza o seu trabalho ineficazmente e com dificuldade. Afirmai-lhes que os livros que tendes para vender dão muitas instruções valiosas atinentes à saúde e que, ao praticarem estas instruções, muito sofrimento e também muito do dinheiro gasto em pagar contas de médicos serão evitados. Dizei-lhes que há nestes livros informações que possivelmente não poderão conseguir de seu médico durante as breves visitas que ele faz. Ensinando pelo exemplo. Em sua associação com aqueles com quem se encontra, pode o colportor fazer muito no sentido de mostrar o valor do viver sadio.
Em lugar de hospedar-se em um hotel, deve ele, se possível, conseguir pousada numa casa de família. Ao assentar-se à mesa com a família, pratique ele os ensinamentos contidos nos livros de saúde que está vendendo, mantendo erguida a bandeira da estrita temperança. Quando se oferecer oportunidade, que ele fale do valor do regime alimentar sadio. Jamais deve ele envergonhar-se de dizer: "Não, muito obrigado, não como carne." Caso se ofereça chá, que ele o recuse, explicando que é prejudicial, que embora estimule por algum tempo, o efeito estimulante desaparece e é deixada uma depressão correspondente. Que ele explique o efeito danoso das bebidas intoxicantes do fumo, do chá, do café, sobre os órgãos digestivos e o cérebro. Ministrando aos doentes. Ao ir de lugar em lugar, encontrará o colportor muitos que estão doentes. Deve ele ter um conhecimento prático das causas das enfermidades e deve saber como fazer tratamentos simples, para que possa aliviar os sofredores. Mais do que isto, deve orar com fé e simplicidade pelo doente, apontando-lhe o grande médico. Ao assim andar e trabalhar com Deus, anjos ministradores estão ao seu lado, dando-lhe acesso aos corações. Que campo vasto para o trabalho missionário estende-se diante do fiel e consagrado colportor. Que bênção lhe advirá no diligente desempenho de seu trabalho. Uma sagrada e importante obra. Moços e moças, sois chamados pelo Mestre para dedicar-vos à sua obra. Suas reivindicações são, por demais, sagradas para com elas se brincar. Peço-vos, em nome do Senhor, que vençais todo o apetite e paixão ilícitos, e que purifiqueis as vossas almas pela fé na verdade. Sede vitoriosos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do vosso testemunho. Cumpri fielmente vossas obrigações, suplicando forças a Deus. Membros de igreja, despertai para a importância da distribuição de nossa literatura e dedicai mais tempo a esse trabalho. Colocai nos lares das pessoas periódicos, folhetos e livros que falem do Evangelho em seus diversos aspectos. Não há tempo a perder. Que muitos se dediquem voluntária e desinteressadamente à obra da colportagem e ajudem assim a fazer soar a grandemente necessária advertência. Ao assumir a igreja o trabalho que lhe é apontado, sairá ela, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Cantares, capítulo 6, versículo 10. Distribuir a literatura. Muitos pregadores haviam dirigido a palavra a grandes e atentas congregações na reunião campal em Roma. Nova York, no domingo 12 de setembro de 1875. Na noite seguinte, sonhei que um moço de aparência nobre entrou no quarto em que eu estava imediatamente após eu ter falado. Essa mesma pessoa me tem aparecido em sonhos importantes para instruir-me de tempos em tempos durante os 26 anos passados. Disse ele: tendes chamado a atenção das pessoas para assuntos importantes, os quais, para um grande número, são estranhos e novos. Para alguns, são grandemente interessantes. Os que trabalham na palavra e na doutrina fizeram o que podiam para apresentar a verdade, a qual tem suscitado interrogações nas mentes e despertado o interesse. A menos, porém, que haja um cabal esforço para fixar essas impressões nas mentes, vossos esforços agora feitos se demonstrarão quase infrutíferos.
Satanás tem muitas atrações prontas para desviar a mente, e os cuidados desta vida e as seduções das riquezas se combinam para sufocar a semente da verdade semeada no coração, e na maioria dos casos ela não produz fruto algum. Em todo esforço, como o que agora estáis fazendo, haveria resultados muito mais satisfatórios do vosso trabalho se dispusesseis de material de literatura pronto para distribuição. Dever-se-iam distribuir livremente folhetos sobre os pontos importantes da verdade para o presente tempo, para todos que desejassem aceitá-los sem dinheiro e sem preço, os quais poderiam finalmente resultar em uma devolução centuplicada à tesouraria. Deveis semear sobre todas as águas. A imprensa é um meio poderoso para despertar a mente e o coração das pessoas. E os homens deste mundo lançam mão da imprensa e a tornam a maior de todas as oportunidades para colocar perante o povo literatura venenosa. Se os homens que se acham sob a influência do espírito do mundo e de Satanás são ativos em espalhar livros, folhetos e revistas de natureza corruptora, deveis ser mais zelosos em pôr material de leitura de caráter elevado e salvador perante o povo. Folhetos sobre a reforma de saúde. Devem-se fazer esforços mais intensos no sentido de esclarecer o povo sobre o grande assunto da reforma de saúde. Folhetos de 4, 8, 12, 16 e mais páginas, que contenham artigos apropriados e bem escritos sobre essa grande questão, devem ser espalhados como folhas do outono. Folhetos em muitas línguas. Pequenos folhetos sobre pontos diversos da verdade da Bíblia que se aplicam ao tempo presente devem ser impressos em várias línguas e espalhados onde houver qualquer probabilidade de que sejam lidos. Deus colocou à disposição de seu povo vantagens na imprensa que, em combinação com outros meios, serão bem-sucedidas na ampliação do conhecimento da verdade. Folhetos, revistas e livros, conforme o exija o caso, devem ser distribuídos em todas as cidades e vilas da terra. Há trabalho missionário no qual todos podem empenhar-se. O convite. O espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Lições objetivas na reforma de saúde. Constituem as grandes reuniões de nosso povo uma excelente oportunidade para se ilustrarem os princípios da reforma de saúde. Falava-se muito, alguns anos atrás, nessas reuniões, a respeito da reforma de saúde e dos benefícios do regime vegetariano. Ao mesmo tempo, porém, ofereciam-se alimentos cárneos na tenda refeitório e diversos artigos prejudiciais de alimentação eram vendidos no posto de abastecimento. A fé sem as obras é morta, e a instrução sobre a reforma de saúde contestada pela prática não causa impressão mais profunda. Em reuniões campais posteriores, os encarregados têm ensinado pela prática, bem como por preceito. Nenhum alimento cárneo tem sido oferecido na tenda refeitório, mas se tem oferecido frutas, cereais e verduras em abundância. Quando os visitantes fazem perguntas com respeito à ausência de carne, a razão claramente apresentada é que a carne não é a alimentação mais saudável. Ao aproximar-nos do fim do tempo, precisamos erguer-nos mais e mais alto na questão da reforma de saúde e temperança cristã, apresentando-a de maneira mais positiva e decidida. Precisamos esforçar-nos continuamente para educar o povo, não apenas por palavras, mas por nossa maneira de viver.
O preceito e a prática aliados possuem uma influência poderosa. Deve-se dar ao povo instrução sobre assuntos de saúde na reunião campal. Em nossas reuniões na Austrália, faziam-se diariamente preleções sobre assuntos de saúde e foi despertado um profundo interesse. Havia no terreno uma tenda para uso dos médicos e enfermeiras, e instruções médicas eram dadas livremente e pedidas por muitos. Milhares de pessoas assistiam às preleções e no encerramento da reunião campal as pessoas não ficavam satisfeitas a ponto de permitirem que o assunto se encerrasse com o que já haviam aprendido. Em várias cidades onde se realizavam reuniões campais, alguns dos principais cidadãos faziam apelos para que se estabelecesse um sanatório filial, prometendo sua cooperação. O trabalho tem sido iniciado em diversas cidades, com excelente sucesso. Dirigida de maneira adequada, uma instituição de saúde dá nome à nossa obra em novos campos. E não é apenas um benefício para as pessoas, mas os obreiros com ela relacionados podem ser um auxílio para os que trabalham em setores evangelísticos. Em toda a cidade onde temos uma igreja, há necessidade de um lugar no qual se possa aplicar tratamento. Poucos há entre os nossos membros de igreja que podem fornecer salas e facilidades para o cuidado adequado dos doentes. Deve-se prover um lugar no qual se possam tratar as doenças comuns. A construção pode ser um pouco atrativa e mesmo rude, mas deve proporcionar as facilidades em favor da aplicação de tratamentos simples. Sabiamente empregados, demonstrar-se-ão estes uma bênção, não só para o nosso próprio povo, mas para seus vizinhos, e podem tornar-se um meio de chamar a atenção de muitos para os princípios de saúde. É plano do Senhor que em toda parte de nosso mundo se estabeleçam instituições de saúde como um ramo do trabalho do Evangelho. Devem essas instituições ser suas agências para ensinar uma classe a qual nenhuma outra coisa alcançará. Não precisam ser grandes construções, mas devem ser bem arranjadas para que possam realizar trabalho eficaz. Podem-se realizar começos em todo lugar de importância no qual forem feitas reuniões campais. Dai origem a pequenos começos e ampliai-os conforme o exigirem as circunstâncias. Calculai o custo de cada empreendimento para que possais estar certos de que sois capazes de terminar. Retirai o mínimo possível da tesouraria. Necessitam-se homens de fé e habilidade financeira para planejarem economicamente. Nossos sanatórios devem ser construídos com uma despesa limitada de fundos. As construções nas quais começar a obra podem muitas vezes ser conseguidas por baixo preço. Por que dirigir sanatórios? Em cartas recebidas de nossos irmãos, fazem-se perguntas. Por que se emprega tanto esforço na construção de sanatórios? Por que não oramos pela saúde dos enfermos em lugar de termos sanatórios? Estas perguntas encerram mais do que parecem à primeira vista. No começo da história de nossa obra, muitos eram curados pela oração, e após terem sido curados, alguns seguiam a mesma conduta que haviam adotado no passado quanto à condescendência com o apetite. Não viviam e trabalhavam de maneira que evitassem a doença. Não demonstravam ter apreciado a bondade do Senhor para com eles. Vez após vez, eram eles levados a sofrer por sua própria conduta descuidada e irrefletida. Como podia o Senhor ser glorificado ao conferir-lhes o dom da saúde? Ao vir a instrução,
Para que começássemos a obra do sanatório, foram dadas claramente as razões. Havia muitos que precisavam ser instruídos com respeito ao viver saudável. Em se desenvolvendo a obra, fomos instruídos no sentido de que se deviam providenciar lugares apropriados para os quais devíamos trazer os enfermos e sofredores, que nada conheciam de nosso povo e sabiam muito pouco da Bíblia, e lhes ensinássemos aí como reaverem a saúde por métodos racionais de tratamento, sem contar com o recurso do uso de drogas venenosas e, ao mesmo tempo, cercá-las de influências espirituais enaltecedoras. Como parte do tratamento, deviam-se fazer preleções sobre hábitos corretos no comer, no beber e no vestir. Deviam-se dar instruções concernentes à seleção e preparo dos alimentos, mostrando que a alimentação pode ser preparada de maneira a tornar-se saudável e nutritiva e, ao mesmo tempo, apetitosa e agradável. Em todas as nossas instituições médicas, devem os pacientes ser sistemática e cuidadosamente instruídos sobre como evitar as doenças por meio de uma sábia maneira de agir. Por meio de preleções e da prática coerente dos princípios do viver sadio por parte de médicos e enfermeiras consagrados, o entendimento obscurecido de muitos será aberto e as verdades das quais jamais tiveram ideia antes serão gravadas na mente. Muitos enfermos serão levados a manter o corpo na melhor condição de saúde possível, pois ele é a possessão adquirida do Senhor. Após mostrarmos às pessoas que possuímos princípios elevados com respeito à reforma da saúde, devemos então dedicar-nos à questão da temperança em todos os seus aspectos e promovê-la a fundo. É para salvar a alma, bem como para curar o corpo dos homens e mulheres que os nossos sanatórios são estabelecidos a muito custo. Deseja Deus que, por meio desses instrumentos de sua própria planificação, ricos e pobres, elevados e humildes, encontrem o pão do céu e a água da vida. Deseja Ele que estes sejam instruídos nos hábitos corretos de viver, tanto físicos como espirituais. A salvação de muitas almas está em jogo. Na providência de Deus, deve-se dar a muitos doentes a oportunidade de se separarem por algum tempo das associações e ambientes prejudiciais e de se colocarem em instituições nas quais possam receber tratamentos restauradores da saúde e instrução sábia de enfermeiras e médicos cristãos. O estabelecimento de sanatórios é uma medida providencial por meio da qual pessoas de todas as igrejas devem ser alcançadas e informadas da verdade para este tempo.